amigos, eu sou André Basso e eu trago para vocês, a partir da página 156 do livro Assim Dizia o Mestre, do professor Huberto Roden. Título, aspas, quem quiser construir uma torre, empreender uma guerra, renuncia a tudo, fecha aspas. Prossegue o autor. As alegorias da construção da torre e da empresa bélica focalizam como talvez nenhuma outra a sapiência cósmica do Nazareno. Sapiência que se acha em flagrante conflito com a tradicional sagacidade da inteligência humana. Diz o mestre que o homem que desejar construir uma torre elevada, e nós diríamos um arranha-céu, entre aspas, deve antes de tudo calcular criteriosamente se possui os recursos necessários para ultimar a obra, para que não seja obrigado a deixar o trabalho a meio do caminho, com prejuízo próprio e zombaria dos outros. Diz ainda que um rei, em vésperas de declarar guerra a outro rei, deve ponderar judiciosamente se com 10.000 soldados pode derrotar seu adversário que dispõe de 20.000. Do contrário, fará melhor em desistir do empreendimento para que, a meio do caminho das operações bélicas, não se veja obrigado a solicitar convênios de armistício ou paz, com grande humilhação e prejuízo. Até aqui, as duas alegorias nada parecem ter de extraordinário. Temos até a impressão de ouvir falar um homem do nosso século interessado na construção de edifícios, ou um beligerante profano, dotado de certo tino estratégico e senso diplomático. E, com isto, nos sentimos quase reconciliados com o Nazareno, considerando-o como um dos nossos, entre aspas, quando, de improviso, ele passa do símbolo para o simbolizado, recorrendo a uma conclusão diametralmente oposta aos nossos cálculos e à nossa expectativa. Aspas, assim vos digo eu, não pode ninguém ser meu discípulo se não renunciar a tudo quanto possui, fechar aspas, ponto. Segundo a nossa sagacidade humana, teríamos esperado algo totalmente diverso. Teríamos esperado que o mestre recomendasse ao construtor da torre que aumentasse os seus recursos para poder terminar a obra começada, e que fizesse ver ao rei beligerante que duplicasse ou triplicasse o número de seus soldados para derrotar seu inimigo. E, no plano material, é claro, teria sido esta a solução. O simbolizado, porém, não se acha nesse plano material, e por isto Jesus não recomendou nenhum desses dois expedientes. Em vez disto, passa a uma conclusão diametralmente oposta às nossas expectativas. Insiste em que o homem, para conseguir os recursos necessários, abra mão de tudo quanto possui. Quer dizer que a fraqueza está no possuir e a força no despossuir-se. Os objetos materiais a que o homem está apegado representam a medida da sua impotência, ao passo que a espontânea renúncia a esses objetos é a bitola da sua potência, porque esse voluntário desapego das quantidades materiais significa qualidade espiritual. Ora, sendo a quantidade sinônimo de fraqueza e a qualidade homônimo de força, é claro que o aferro a objetos materiais é fraqueza e derrota, e a renúncia espontânea aos mesmos é força e garantia de vitória. A filosofia qualitativa do mestre, como se vê, é exatamente ao contrário da nossa política quantitativa, e o verdadeiro cristianismo está na razão direta daquela e na razão inversa desta. O ter é dos profanos, o ser é dos iniciados. Quanto mais cresce o ser, entre aspas, do homem,
mas descresce o seu desejo de ter, entre aspas, ponto. Não é certamente a simples ausência material desses objetos que dá força ao homem. Não é o simples fato de alguém ser Diógenes ou um mendigo pelo desfavor das circunstâncias, mas é o fato da espontaneidade do desapego, porque esse ato voluntário é filho de uma exuberante plenitude espiritual, e essa plenitude é que é a garantia de vitória, ou melhor, ela mesma é a vitória. A vida espiritual é uma construção altíssima, uma intensa verticalização rumo ao infinito. Obra gigantesca que necessita de um alicerce sólido para não expor a futuros riscos a grande torre. A vida espiritual é uma guerra sem tréguas contra poderosos adversários, como ilustra tão maravilhosamente o drama místico da Bhagavad Gita. O príncipe Arjuna tem de lutar contra os usurpadores do seu trono. E aqui uma explicação. Esses inimigos poderosos, adversários, são as nossas fraquezas interiores. Ciúmes, inveja, orgulho, soberba, arrogância, preguiça e por aí vai. A gente já conhece. E anteriormente, quando ele fala aqui que a vida espiritual é uma construção altíssima, uma intensa verticalização rumo ao infinito, que é uma obra gigantesca, que necessita de um alicerce sólido para não expor a futuros riscos, a grande torre está dizendo o seguinte: é autoconhecimento. Jiddu Krishnamurti fala muito sobre isso. Autoconhecimento. O conhecer a si próprio. Bate na tecla do pensamento de Sócrates: conheça-te a ti mesmo. E é a coisa mais difícil, porque temos que vencer esses inimigos interiores, e isso requer um grande e tremendo esforço de olharmos para nós mesmos. É o jogo do espelho, autoconhecimento, análise das fraquezas, pensarmos mais naquilo que nós podemos mudar, transformar. É um grande desafio o autoconhecimento de si próprio. Prossegue o professor Holden. Os recursos para essa grande empresa aumentam na proporção direta que o homem der mais importância ao que ele é internamente e menos importância ao que ele tem externamente. O ser alguém, entre aspas, é geralmente incompatível com o ter algo, entre aspas. Por isso deve o homem diminuir aquilo que ele tem na razão direta daquilo que ele é. Só alguém que fosse firmemente estabelecido e consolidado no seu eterno ser, entre aspas, poderia sem prejuízo voltar ao ter, entre aspas, temporário. Mas onde estão esses homens cósmicos, plenamente cristificados, totalmente realizados? A imensa maioria dos homens do nosso século, mesmo quase 2 milênios após a vinda do Cristo, não podem ser e ter ao mesmo tempo. Só lhes resta a alternativa entre o ser e o ter, ou ter sem ser, ou ser sem ter. Mahatma Gandhi foi convidado pelos homens do ter, entre aspas, a derrotar a potência material do Império Britânico com outra potência material, isto é, derrotar um ter com outro ter. Mas ele se recusou, preferindo derrotar o ter material do militarismo inglês com o ser espiritual da não violência. E Gandhi o fez de encontro a todas as expectativas dos que só viam força na política do ter e fraqueza na filosofia do ser. É que, aspas, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Fechar aspas. Segundo Paulo, o apóstolo. Aspas, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, fechar aspas. Jesus, o Cristo. E aqui, uma palavrinha, não é manso de omisso,
mas é o simples, o paciente, aquele que persevera. Um abraço a todos.